Para que a gente possa começar aqui esse nosso episódio de hoje, é importante a gente já também falar um pouquinho mais sobre como, né, qual que é o tema que a gente vai discutir hoje, tá? Então, vamos lá. O tema de hoje são 3 oportunidades na área de teste de software que podem ajudar você a alavancar a sua carreira em teste de software e também de conseguir se aproximar um pouco mais e ter um pouco mais de oportunidades de como conseguir as habilidades necessárias para ser um pouco mais valioso ou valiosa para o mercado. Beleza? Meu nome é Júlio de Lima, eu sou especialista em testes e qualidade de software, sou pós-graduado em docência no ensino superior e tenho mestrado em engenharia elétrica e computação. E dentro desses episódios a gente fala sobre estratégias para acelerar o seu caminho rumo à jornada, a alavancar a sua carreira e ter um aumento de salário maior do que 30%. Dentro do episódio de hoje, como eu disse, a gente vai falar então sobre essas 3 oportunidades, né? Que são oportunidades, na verdade, baseadas em carências que o mercado de teste de software tem hoje em dia. Para produzir aqui o conteúdo a ser compartilhado com vocês hoje, eu conversei com diversos amigos que hoje atuam em cargos de liderança dentro de grandes empresas que fazem de alguma forma parte da área de tecnologia, mais voltada especificamente à engenharia de software. Conversei com engineering managers, conversei com tech leads, conversei com CTOs, conversei com alguns diretores e conversei também com líderes de testes que estão realmente bem próximos do que é a realidade do seu dia a dia. E ao conversar com essas pessoas, a gente conversa sobre diversos assuntos. Mas um dos assuntos que eu tenho abordado, né, principalmente para ouvir qual é a posição deles dentro do mercado, né, atual de teste de software, é o fator complicação para identificar talentos no mercado. E discutir sobre isso com essas pessoas que geralmente estão na liderança é um assunto que é muito fácil. Por quê? Porque hoje em dia, na vida de cada um deles, eles têm alguns déficits, né? Como vou dizer assim, necessidades, carências que são super difíceis de suprir dentro da área de testes especificamente. Tem empresas que levam meses até conseguir encontrar um candidato ideal. Isso por quê? Porque a gente tem um misto de um mercado muito quente, né? E quando o mercado está muito quente, ou seja, quando o mercado tem muitas vagas, né, e está procurando com afinco preencher essas vagas, acontece que as pessoas que estão dentro da área acabam por ter a possibilidade de escolher mais. Então esse é um problema. O segundo problema é que algumas empresas, poucas, mas algumas empresas, percebendo, né, que o mercado está quente, começou então a remunerar melhor seus funcionários e começou a dar mais desafios para os seus funcionários para que elas fossem um pouco mais competitivas. Então, quando hoje você chega com uma vaga para fazer parte do seu time de alguma forma e que você vai abordar uma determinada pessoa no LinkedIn, por exemplo, essa pessoa, né, ela pode não querer fazer parte do processo seletivo dentro daquela determinada empresa, porque tem outras 5 empresas que já chamaram eles para fazer parte do processo seletivo. Então, hoje em dia o mercado em teste de software ele é super aquecido, então tem muitas oportunidades e com isso, né, os candidatos acabam por poder escolher em quais são as empresas que eles querem participar ou não dos processos seletivos, e para a empresa fica bastante difícil de conseguir identificar alguém que, 1, tem as habilidades, 2, está disponível para participar do processo seletivo, entendeu? Então tem esses 2 fatores. Tem até um fator super engraçado que acontece hoje em dia em muitas empresas, que é assim, às vezes a empresa, para conseguir acelerar o seu processo, ela quer tornar ele mais, né, mais, como vou dizer assim, mais
assertivo, a empresa vai lá e cria um teste, né? Tipo, algumas perguntinhas ou um desafio técnico e envia para o candidato. Hoje em dia, se a empresa não tem um renome, né? O candidato que já está empregado vai pensar 3 vezes antes de entrar lá no Palio e responder um teste técnico como esse. Por quê? Porque a pessoa já está trabalhando. O que levaria ela a investir tempo, né, e esforço para submeter um teste para uma determinada empresa, sendo que ele já está empregado ou que ele já tem outras 4 empresas muito boas procurando ele ou ela para entrar para ocupar uma determinada vaga e que não pedem o teste, está entendendo? Então tem até essa dificuldade hoje em dia para quem contrata, né? Como é que eu consigo avaliar, sendo que a pessoa muitas vezes nem quer participar? Volto a dizer, um dos grandes fatores que influenciam aqui é o fator de que existem muitas vagas disponíveis para a área de teste de software e as pessoas que têm habilidades que realmente são habilidades que o tornam ou a tornam um profissional realmente, né, competente e desejável, né, possuem, beleza? Então hoje em dia, se a gente for parar para pensar assim no mercado, o mercado gira em torno dessa vibe assim. Então para essas pessoas que eu converso, que são grandes líderes, eles falam, o processo seletivo é muito difícil. E é muito mais difícil porque tem algumas habilidades que a gente procura e que são muito difíceis de achar. Hoje, nesse episódio, eu não vou falar da quantidade de vagas que estão disponíveis, porque a gente já falou sobre isso em outros episódios. Eu quero falar das competências que você precisa ter e que poderão te colocar na frente quando você for passar por uma entrevista ou quando uma empresa for procurar você. É sobre essas habilidades que eu quero conversar com vocês hoje. São habilidades que essas pessoas elas acabam por falar com mais frequência para mim, que elas têm necessidade e que não conseguem encontrar, beleza? Então é sobre isso que a gente fala nessa noite. Quais são as carências, as 3 carências que eu listei aqui para trazer para vocês hoje e que se encontram no mercado, e se você conseguir superá-las, você vai com certeza ter muito mais oportunidades, beleza? Show de bola. Primeira carência. Posicionamento estratégico. Esse fator que essas grandes empresas, né, e que esses grandes líderes procuram nas pessoas, que eles na maioria das vezes não acham e ficam procurando igual a agulha no palheiro, é composta por uma série de habilidades e de atitudes também. Mas eu trago aqui para vocês hoje 5 delas, que são 5 que estão relacionadas diretamente ao posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico não é algo que você vai na internet e você faz um curso de posicionamento estratégico em testes de software, não tem isso. Posicionamento estratégico é mais voltado à forma com que você se expõe, é a forma com que você lida, é a forma com que você direciona as decisões e as atitudes que você vai tomar dentro da empresa onde você atua, onde você quer atuar, ok? Quando uma empresa geralmente procura posicionamento estratégico no candidato, ela está falando sobre 5 pontos aqui. Aqui eu já estou falando sobre pontos específicos, né, que estão relacionados diretamente à sua carreira como sendo alguém que tem essa aplicação. Número 1. As empresas, geralmente você vai encontrar assim também, né, no dia a dia, fazendo parte de um time, ou estando em uma empresa, você vai perceber que geralmente a gente tem pessoas que elas são pessoas muito inovadoras, né? Que tem muitas ideias, né, na sua mente de como melhorar alguma coisa ou melhorar outra coisa. Você mesmo que assiste aqui hoje esse episódio, você mesma que assiste hoje aqui esse episódio, você deve ter um montão de ideias que estão na sua mente que você fala, já tentei levar lá para a minha empresa, mas ninguém quis aceitar. Já tentei levar lá para o meu time, ninguém quis aceitar. Você não tem ideias assim? Né? São ideias que você vê de artigos, de palestras, de conversas com os amigos, mas quando você tenta levar lá no seu dia a dia, você não tem sucesso.
Pode ser também que você está assistindo esse episódio aqui hoje e você está falando, não, Júlio, mas lá na minha empresa eu levo e as pessoas aceitam a minha ideia. Então, ó, temos aí também uma outra variação. Ideias, certo? Então, aqui as ideias, aqui as ideias que são aceitas e as que não são aceitas. Só que o que acontece? O que os grandes líderes procuram não é simplesmente alguém que tem a ideia. E não é simplesmente alguém que teve a ideia aceita ou que teve a ideia não aceita. Não. Eles querem mais uma camada ainda que está aqui em cima. Sabe o nome dessa camada aqui? Implementação. Porque o que acontece? Não basta nada você ter a ideia, você ser aceito na ideia, e quando você vai para a parte de implementar, de trazer aquilo para a realidade, né? Dentro do meio mais gerencial, a gente chama isso de aterrissar a ideia. Quando você chega naquele momento, você trava. Você fala, eu não sei muito bem como colocar em prática. Ou você simplesmente não coloca em prática. Ou você fala, já dei a ideia, agora a gente tem que implementar juntos. Por quê? Porque você não tem a menor noção de como trazer aquilo para a sua realidade. Isso daqui é a parte da implementação. Quer dizer, você tem parcialmente ali algo que é importante para o seu posicionamento estratégico. Só que não tem uma camada importante, que é tirar do papel e colocar em prática. Isso é extremamente importante, talvez mais importante do que ter a ideia é você conseguir implementar algo. Se você não consegue implementar algo, do que valeu só a ideia? Eu tenho uma ideia. Qual que é a sua ideia? Minha ideia, cara, minha ideia é, sei lá, a gente construir aqui uma parede inteira onde eu possa tocar nas coisas e sabe, conseguir testar sem ter que ter dispositivos. A pessoa falando, nossa, mano, isso é muito legal, mas e aí, vamos ver se a diretoria aprova? E aí vai falar para a diretoria, essa daqui é a minha ideia. A diretoria fala, nossa, sensacional. E aí a diretoria olha para você e fala, e aí, como que a gente coloca isso em prática? E aí você fala, não pensei nisso ainda, cara. Entende o que eu quero dizer? Quando a gente está falando sobre a ideia, ela tem que vir junto com uma ideia muito clara de implementação. E quando a gente fala de implementação, não é uma ideia superficial de implementação. Por exemplo, não, para essa ideia, gente, é simples. A gente vai comprar um monitor gigante que vai ficar nessa parede. E aí, daí quando você está no meio da frase, a pessoa te para e fala assim, mas como assim vai ficar na parede? Você já percebeu aqui que as nossas paredes, elas são de gesso? Não dá para você colocar nada aqui que segure algo tão pesado assim que fique seguro ali. Você parou para analisar como que é a estrutura aqui da nossa empresa? Está entendendo? Quando você vai pensar em implementar uma ideia, não é simplesmente você pensar na ideia e nem só você pensar no plano. Tem que ser um plano que se adeque ao contexto. Então você ouviu falar do negócio de BDD. Aí você fala, não, BDD, olha lá, tem né, de 10 amigos meus, tem 9 amigos meus que estão usando BDD. Vou usar aqui também, porque funciona. Não, peraí, jovem, vamos ver aqui. Vamos entender se aqui dentro tem um contexto suficiente para você aplicar isso. Tá entendendo? Sem você analisar e ter um plano claro, não tem muito o que fazer. Entendeu? Legal. Então, faz parte do posicionamento estratégico você, ser capaz de implementar a ideia. 2, adequar-se ao contexto. A gente já falou um pouco de adequação ao contexto aqui. Mas agora você também precisa saber que, além de implementar, você também tem que analisar para saber se a sua ideia faz sentido para aquele determinado contexto, para aquela determinada empresa, para aquele determinado time, jogando dentro daquele determinado processo de desenvolvimento de software, jogando dentro daquela empresa que tem, sabe, 3 testers que são júniores, um apenas que é sênior, entendeu? Será que cabe tudo isso? Desenvolvedores que eles não têm muito tempo para conseguir escrever testes, desenvolvedores que foram contratados, então em contrato está escrito que eles só tem que desenvolver, não tem que testar. Como é que se adapta a sua grande ideia a esse contexto específico? Entendeu? Porque não tem bala de prata, né? Aquilo que você for pegar de ideia em teste, você vai ter que analisar o contexto para ver se cabe. Entendeu? Então esse é um ponto super importante também nessa sua visão estratégica. Posicionamento estratégico. Eu me posiciono, minhas atitudes, minhas decisões, as minhas ações estão relacionadas diretamente a uma forma estratégica de pensar. Não uma forma, sabe, operacional que pega e sai fazendo. Não, é mais estratégico. Entendeu?
3. Estou aqui fazendo 3 aqui, 3 aqui, ó. Otimização. É você, né, olhar para o contexto onde está hoje, onde você está hoje inserida, e pensar assim, o que é que tem aqui que eu posso melhorar? A gente gasta aqui 8 horas para escrever um teste automatizado. Legal. O que é as coisas que mais gastam tempo? O que mais gasta tempo aqui é identificar esses elementos aqui na tela. Legal. Quanto que a gente gasta? A cada 2 horas de trabalho com automação de testes de interface gráfica web, a gente gasta aqui 1h30 com identificação de elementos na tela. Legal. Quanto tempo que leva para identificar um? Demora 5 minutos. 5 minutos? Beleza. Vocês já pararam para pensar nessa ferramenta aqui, ABC, que encontra o elemento, identifica o elemento em 10 segundos? Tá entendendo o que eu quero dizer? Esse foi um exemplo meio besta, para quem já manja aí tudo de automação de testes, né? Já deve ter percebido aqui que não tem, né? Muita, como vou dizer assim, que foi apenas um exemplo, né? Mas vamos dizer que você conseguiu, olha só, de 5 minutos você passou para 10 segundos. É muita coisa. Isso é pensar em otimização. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar? E isso é uma coisa que eu escreveria aí, tá? Para você que está aqui assistindo, sempre lembra, tenha do seu lado um bloco de notas para você ir pegando as ideias e amanhã você colocar em prática, tá bom? Então, o que dá para melhorar? Você tem que fazer essa pergunta. O que dá para melhorar? O que dá para melhorar? O que dá para melhorar? E melhorar tem a ver, né, se você está pensando aqui de maneira estratégica, tem a ver com redução de esforço, redução de custos, pelo menos, né? Redução de esforço, redução de custos. Tudo que você tiver quanto a isso, já está muito bem relacionado aqui à questão de otimização, é melhorar aquilo que já existe. Beleza? Esse é o ponto número 3. Ponto número 4. Consciência do motivo das suas escolhas. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Você aqui no caso aqui, né? Não sei se vocês perceberam aqui, mas tem algumas coisas diferentes aqui nesse nosso estúdio aqui. A planta antes estava do lado direito, agora ela está do lado esquerdo, né? Para você aí, tá bom? Para mim aqui a planta antes estava aqui do lado esquerdo, tá, né? Lado direito aqui, beleza? Aí o que mais? Vocês devem ter percebido que tem um claro, um clarão aqui que está aqui atrás. Você deve ter percebido que o meu rosto do lado de cá deve estar meio escuro para você. Mas do lado de cá está claro. Por quê? Porque aqui tem uma luz aqui, né? Não sei se vocês perceberam aí, mas tem uma luz aqui. O que vocês veem aqui foi um dia planejado. Por quê? Porque tem um motivo. Então você não executa a coisa simplesmente porque você executou. Você fala o que tem por detrás daquilo. Entendeu? Então coloca a luz aqui atrás, né? Por que isso? Porque colocando ela aqui atrás, ela vai trazer uma iluminação aqui atrás para vocês, que vai fazer com que, né, o meu fundo aqui ele fique bacana, mas também tem outro motivo, porque essa luz que tem aqui do lado, quando ela bater ali, ela bater em mim, ela não vai fazer a sombra lá atrás. Porque a luz de trás está, né, tá jogando a luz diretamente na parede. Entendeu? Então, sabe, vamos trazer para o mundo de teste de software. Você foi lá e foi exposto a um exercício. O exercício falava assim, olha, você tem que testar essa aplicação web aqui e tem que pensar em todos os testes que você tem que fazer. Você foi lá e levantou, né, enquanto todo mundo estava identificando 30 testes a fazer, você identificou 80 testes a fazer. E aí depois de identificar 80 testes, você olha lá para o seu exercício e fala, nossa, tá bom, encontrei 80 coisas a testar. Quando você vai falar com o gerente da empresa que te ofereceu esse teste, você fala, olha, fiz 80 testes. Ele fala, nossa, que ótimo, mas me diz uma coisa, por que você escolheu cada um deles? E aí você fala, porque eu quis. Porque eu achei que esses eram os que tinha que fazer. Porque eu aprendi assim. Porque na minha empresa era assim. Porque é um software de banco, eu sempre usei banco. Porque... Mas você entende? Você não tem uma explicação técnica para dar para a pessoa.
Eu usei a técnica A, a técnica B, a técnica C, eu não usei a técnica D porque ela não me parecia apropriada aqui para isso. Usei a estratégia C, a estratégia D, usei as características de teste não funcional A, B, C, D, entende? Decidi automatizar essas 5 aqui porque elas têm, olha só, veja, elas são repetitivas, são mecânicas. E a gente tem conexão ali com 3 serviços, por isso eu decidi criar mocks para esses 3 serviços, para conseguir controlar melhor isso. Essa linguagem técnica, esse falar com ciência, faz com que a pessoa entenda que existe estratégia por detrás daquilo que você está fazendo. Para que você consiga ter esse nível de posicionamento estratégico falando sobre o que você faz, é importante que você conheça suas raízes, que você conheça o que é a sua profissão. Não basta simplesmente ter aprendido a clicar aqui, clicar lá e encontrar 10 bugs. Isso é sobre curiosidade, não é sobre testes. Teste de software é algo que é científico também. É algo técnico. Você tem que entender o que é que te leva a pensar de uma forma ou de outra forma para que você consiga se destacar. Grande parte das pessoas me falam assim hoje, Júlio, as pessoas elas estão mais focadas em automação de testes e menos focadas em entender o que é o papel da pessoa que testa aplicações. Então chega alguém aqui para mim, eu pergunto, como é que você testaria isso? E a pessoa fala uns testes muito superficiais, porque ela não entende sobre testes. Mas eu falo, automatiza aí 5 casos de teste. Ela automatiza. E de onde surgiu isso? Do mercado. O mercado, como eu já falei para vocês diversas vezes, observando estatísticas lá em setembro e outubro, uma investigação de 70 vagas, 9 em cada 10 vagas pede que você saiba programar para automatizar os seus testes. E aí se a gente vai ver então, o que essas vagas estão pedindo? O que essas empresas estão pedindo? É só automação? Entendeu? E se tem pouquíssimas pessoas que sabem realmente aplicar técnicas e estratégias de teste, lá dentro dessas empresas as pessoas estão tendo voz suficiente para pedir pessoas que são realmente técnicas? Porque senão a gente está vivendo hoje num mundo onde o antiteste de software é apenas achismo, o que me deixaria muito preocupado. Concordam? Como é que a gente testa esse software aqui desse banco? Vamos ver, vamos pensar em algumas coisas aí a gente testa. Esse é um posicionamento nada estratégico que faz com que essas empresas grandes, hoje em dia, ao procurar pessoas que são realmente competentes para assumir grandes salários, não saibam, não consigam achar essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas o suficiente. Entendeu? E por fim, aqui ainda dentro do posicionamento estratégico, eu diria que é pensar na qualidade como um todo. Muita gente chega para se preparar, como sua carreira, e pensa em teste de software como uma bolinha fechada que é só do testador e que tá tudo aqui dentro aqui. Me dá os requisitos que eu preciso testar. É só isso. Mas na verdade, quando você vai pensar em teste de qualidade de software, você pensa na abrangência, pensa no todo. Pensa em como testa e como pensa em qualidade para o produto, como pensa em qualidade para a engenharia, para a infraestrutura, como é que a gente olha para a qualidade como um todo. Entendeu? Então, hoje em dia, uma das reclamações desses grandes líderes que trabalham em grandes empresas do mercado de trabalho é posicionamento estratégico, que falta em muitos candidatos. Eles continuam ainda dizendo que outra coisa que falta muito nas pessoas hoje em dia que concorrem a vagas de teste de software é o uso de testes não funcionais. Principalmente existem muitos tipos de testes não funcionais, mas tem um específico que eles procuram e que é extremamente difícil de achar. Testes de performance. E por que é tão difícil de achar? Porque teste de performance não é simplesmente usar o JMeter. Para quem é novo aqui, JMeter, J-M-E-T-E-R, é uma ferramenta que você pode utilizar para executar testes em aplicações com diversos protocolos, tá? HTTP, FTP, tem diversos, JDBC, tem vários protocolos que você pode usar para fazer testes de performance. E aí, o que essa ferramenta faz? Você vai lá,
e cria um teste e fala que você quer que esse teste seja executado por centenas de usuários simultâneos. Quando você chega para executar esse teste, ele gera para você resultados diferentes de um teste normal, que você vai lá e manda o usuário certo, senha certa, ele loga, o usuário certo, senha errada, ele fala, você digitou a senha errada. É mais do que isso. É você colocar lá um teste para ser executado e colocar esses diversos usuários virtuais para que eles executem e depois de executar te tragam métricas. E para você avaliar essas métricas, exige até que você saiba sobre estatística, né, que você entenda sobre números, para que você possa observar aquilo e ver o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim. Muitos líderes me procuram para falar, Júlio, você tem algum aluno, alguma aluna que conhece muito sobre teste de performance? Porque a gente precisa muito aqui, entende? Mas é o que acontece, quando vai para o mercado e chega para conversar com alguém de teste que alega conhecer sobre teste de performance e vai perguntar para essa pessoa quais eram os testes que ela fazia, e ela fala, não, o que eu fazia era usar o JMeter para escrever um script, só que teste de performance é muito mais do que apenas o JMeter. Teste de performance envolve estratégia de teste. Quando a gente fala de estratégia de teste de performance especificamente, tem 3 que são muito conhecidas. Teste de desempenho, que é você ir lá e colocar lá um número X de usuários virtuais, por exemplo, 50 usuários virtuais, com um caso de teste específico, e falar, vai, eles vão lá, cada um deles executa o teste e morre. Aí você tem uma outra estratégia, que é de carga, que ao invés dele morrer, ele sobrevive e fica retornando, ele revive e fica retornando para continuar executando os testes durante um tempo X. E aí você tem um outro ainda que é muito conhecido, que é o teste de estresse, que é quando você não coloca um número X de usuários, você vai aumentando o número de usuários até que o sistema fala, não aguento mais. Entendeu? Então tem aí algumas estratégias, eu falei de 3, tem muitas outras que podem ser utilizadas. A questão é, não basta eu simplesmente saber a definição de cada uma, eu também tenho que saber quando usar uma e quando usar outra, e quando misturar as duas, e quando não usar nenhuma delas e usar uma quarta técnica. Estão entendendo? Tem um monte de coisa que está relacionada aqui e que vem antes ainda da ferramenta em si. Aí, outra coisa, a gente tem que também entender quais são os monitores que a gente vai usar para observar as aplicações. A gente também tem que saber quais são os dados que a gente vai usar antes de executar os testes. A gente também tem que saber quais são as coisas que a gente vai usar de serviços reais e quais a gente vai usar de serviços simulados. A gente tem que avisar as pessoas que isso vai acontecer. A gente tem que analisar os riscos. Estou falando só de performance, tá? Nem estou falando de outras disciplinas dentro de teste de software. Aí você tem que pensar na ferramenta. E aí, pensando na ferramenta, tem que ser qual ferramenta que mais se adequa? Será que ela tem todos os benefícios que eu preciso? Será que ela tem será que ela dá suporte a tudo que eu preciso? Assim sucessivamente. Aí você continua ainda observando, e aí chega um outro momento, que é o de analisar os resultados. Depois que rodou o teste de performance, você tem que analisar para saber se ele teve sucesso. E aí lá não tem uma mensagenzinha bonitinha escrita em verde, o teste teve sucesso. Não. Tem um monte de informação, um monte de número, tabular ou em diagramas, em gráficos, que são feitos em formatos muito diferentes do que as barras e colunas ou gráfico de pizza que você sempre viu na sua vida. São gráficos que são muito diferentes, entendeu? E além disso, é você olhar para todo esse mundo e falar assim, quais são os pontos de melhoria que eu tenho, né? Ou que a aplicação tem. Então tudo isso todas essas muitas variáveis que eu mencionei estão embaixo de um guarda-chuvinha chamado teste de performance. A questão é, hoje em dia vai para o mercado para procurar e a pessoa que a gente acha que é uma pessoa que só tem um pedacinho aqui, ó, sem mexer no JMeter, entendeu? Isso daqui não é teste de performance, isso daqui é uma fração do que é o teste de performance, entendeu? E só lembrando que teste de performance é algo que está dentro do guarda-chuvão de testes de software. Então você pensa assim, nossa, já tem teste de software que é gigante. Teste de performance é uma outra área também que parece ser muito grande. Aí a pessoa não sabe nem de teste de performance, nem de testes. Sabe só ir lá e escrever um script de teste automatizado. Entendeu? Então você tem que entender que hoje em dia tem muitas vagas. E tem pessoas sendo contratadas que elas não entendem nada sobre testes. Só entraram para a área e estão lá jogando enquanto elas conseguem.
E tem vocês que estão buscando conhecer mais, buscando entender mais, buscando identificar quais são os pontos de melhoria que você tem em você, para que amanhã você possa estudar, possa buscar, possa implementar na prática e possa lidar com os problemas complexos e possa mentorar os seus amigos para que você cresça em senioridade e fique mais valioso no mercado. Volto a dizer, a gente não quer ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais. A gente quer ganhar 10.000, 12.000, 14.000, 16.000 reais sendo alguém que testa aplicações, entendeu? Então, se você quer ser bem valorizado dentro da área, bem valorizada dentro da área, você tem que mudar o seu posicionamento. Entende? E aí essas empresas que estão carentes de alguns tipos de profissionais vão encontrar você e vai ser o momento de você brilhar. Lembra que eu falei? Visibilidade, momento de brilhar. Visibilidade é você se demonstrar de uma maneira tão efetiva que os recrutadores vão ver você, que as empresas vão ver você, que o seu chefe vai ver você. E aí quando alguém te vê, é o momento de você ir lá e brilhar. Você fala, não, ó, agora está aqui, ó, esse aqui é o conhecimento que eu obtive. Tá? E aí com isso ganhar aquela determinada vaga. Beleza? E agora a gente vai então para o terceiro e último ponto aqui das carências do mercado. A gente falou até agora sobre posicionamento estratégico e sobre teste de performance. Agora a gente vai falar da última. A última é a automação de testes. Aí a automação de testes é assim. Hoje em dia a gente tem uma série de vagas que pedem automação de testes. 9 em cada 10 vagas pede que você saiba automatizar testes. Beleza. Aí tem muita gente que fala assim, mas Júlio, automatizar testes é um negócio muito amplo, não é? É amplo, muito. Lá no meu YouTube tem um vídeo chamado As Principais Camadas para Automação de Testes. Sabe quais são as principais? 10. É muita camada. Então, em cada uma dessas camadas, você tem que saber pelo menos de uma ferramenta. É muita coisa. Entendeu? Entretanto, é isso que o mercado te pede. O mercado me pede isso? Pede, Júlio. Então, o que eu faço? Eu vou lá e me preparo para o mercado. Entendeu? Então, falando sobre automação de testes, quais são as dicas que eu tenho para vocês? As dicas que eu tenho para vocês é o seguinte. 1. Aprenda que você tendo experiência ou não, você tem que ter um portfólio que tenha lá dentro os scripts que você está criando no seu dia a dia para te ajudar. Esse portfólio vai ser importante para que você possa demonstrar o seu conhecimento, né? Para outra empresa ou mesmo para a empresa onde você atua hoje quando surgir uma oportunidade. Como que esse portfólio é construído? Você vai lá e procura na internet. Sample, S-A-M-P-L-E, S-A-M-P-L-E, Sample Applications. E aí é você escrever em aplicações em inglês. E você vai encontrar um monte de aplicações que são de exemplo. É isso que a gente quer nessas Sample Applications. Aplicações de exemplo. Pegou uma aplicação de exemplo, automatiza um teste um teste para web nela, automatiza um teste para API nessa aplicação, automatiza um teste de performance, automatiza, sabe? Cria lá alguns scripts, pega esses seus scripts e coloca num lugar tipo GitHub, por exemplo. Depois, quando você tiver lá no seu trabalho, surgir uma oportunidade para automação de testes, o que você faz? Apresenta esse portfólio lá para o seu líder, para que eles possam saber que você conhece sobre a automação de testes. Segunda dica, pense em variedade de camadas. Então não aprende só uma coisa, tipo, vou só aprender a automatizar para web. Não, também aprende a automatizar para API, também aprende a automatizar para mobile, também aprende a automatizar para desktop, e assim sucessivamente. Dessa forma você vai conseguir então ter um leque maior de plataformas ou de camadas onde você está automatizando seus testes. Porque hoje em dia, se a gente for pensar em vagas, é assim... camada, plataforma mais procurada nas vagas do mercado de trabalho. 75% das vagas pedem que você saiba testes web. Então, qual que você tem que aprender a automatizar primeiro? Para web, óbvio. Segundo, testes de API. Em torno de 63% a 65% das vagas pedem que você saiba sobre testes de API. Então, você aprende a automatizar testes de API. Aí depois vem o terceiro. O terceiro é mobile. Mobile já tem um número mais baixo. Em torno de 42%, 45% das vagas que pedem que você saiba automatizar testes para mobile. E aí você tem desktop.
E o desktop ele é muito baixo mesmo, menos de 10% das vagas pedem que você saiba automatizar aplicações desktop. Então você já traça o seu caminho quais são os testes automatizados que você quer aprender, e aí você vai para o mercado já mais preparado, entendeu? Então aprenda a variedade de camadas. Outra coisa, boas práticas. A automação de testes não é simplesmente sair escrevendo código. Você tem que sair escrevendo código que seja um código bonito, um código fácil de ler, um código que segue boas práticas. Então você segue essas boas práticas para que o seu código fique bom o suficiente para impressionar os recrutadores. Pô, Júlio, é só isso? Não, ainda tem mais uma coisa. Design Patterns. DESIGN, Design Patterns. Patterns, ok? Patterns. Procura lá, Design Patterns. Você vai encontrar uma série de Design Patterns. Inclusive tem um site, que é uma mega de uma biblioteca gigantesca, que a Dorothy Graham construiu junto com mais uma pessoa que eu me esqueci o nome agora. E elas construíram um mega de um repositório em formato de wiki com vários design patterns para testes de software, né? Inclusive muitos para testes automatizados. Então vale super a pena você visitar e conseguir então aprender mais sobre esses design patterns. Design patterns basicamente são formas de você resolver um problema que é muito comum em codificação, em testes automatizados, é você pensar em algumas formas de resolver problemas que já foram pensadas antes. Então você, ao invés de reinventar a roda, você usa aquela que já está pronta, entendeu? Então fica aí para vocês essas diversas dicas, tá? E aí, só para que a gente possa continuar aqui e já finalizar a nossa live de hoje, eu queria só fazer um resumão aqui para você, tá bom? Então hoje a gente falou sobre as 3 oportunidades do mercado de teste de software baseado em carências que o mercado possui. A primeira oportunidade baseada em uma carência é de profissionais que tenham um posicionamento estratégico. E nesse posicionamento estratégico inclui aqui 5 itens que eu trouxe para vocês. São eles: implementação, adequação ao contexto, otimização, consciência do motivo sendo pensada como um todo. Número 2, testes de performance. E quando a gente fala sobre testes de performance, você também tem aqui 4 itens que compõem essa necessidade no mercado e que você tem que se preparar para isso. Saber sobre estratégias de teste, saber sobre ferramentas e monitoria, saber sobre análise de resultados e saber sobre pontos de melhoria, como identificar o que melhorar em uma determinada aplicação. E o ponto número 3, que é automação de testes. Então a gente falou sobre passo número 1, criar um portfólio. Passo número 2, variedade de camadas. Então eu não vou pensar só em web, vou pensar web, API, mobile, etc. 3 boas práticas. E 4, design patterns. Então se você for parar para pensar aqui nesses 3 itens que eu falei, mais esses sub-itens, eu tenho certeza que vocês vão estar muito mais preparados para conseguir assumir as vagas, que são essas vagas que são as melhores vagas no mercado atualmente. Vagas em grandes empresas que vão ajudar vocês, com certeza, a conseguir ter a possibilidade de, 1, ganhar muita experiência real, 2, conseguir melhores salários, 3, ter grandes experiências e grande vivência dentro da área de teste de software. Beleza? Então, um mega prazer estar contigo. Tchau, tchau.